tema diversidade e inclusão está presente nas empresas hoje. Impacta na liderança das empresas e potencialmente nos negócios também. Como lidar com esse tema que tem base em questões sociais é o que nós vamos tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. O bate-papo de hoje é um bate-papo a 3 pessoas aqui, ou eu diria a 4 pessoas, porque o ciclo é sempre formado aqui por nós 3 que vamos conversar hoje e por você que está nos ouvindo também. Mas eu vou começar aqui com a nossa primeira convidada, que é a Denise Brito, que é responsável pelas áreas de diversidade, equidade e inclusão e comunicação interna na Sodexo, que é essa gigante francesa que dispensa apresentação. Denise, é um grande prazer conversar com você. Já conversamos em ocasiões anteriores, né, Denise? E é sempre um prazer reencontrar você. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo hoje aqui com a gente, Denise. Muito obrigada, Cássio. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou bem esperançosa que esse papo vai ser uma delícia. Ah, vai sim. E quem também está hoje aqui com a gente, pelo lado da Robert Half, é a gerente de parcerias estratégicas, a Débora Ribeiro. Prazer em receber você aqui e obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo para esse bate-papo aqui, Débora. Oi, Cássio. Muito bom estar aqui com vocês hoje. É um prazer estar dividindo esse podcast com pessoas aí tão importantes, tão interessadas no tema e também, né, para falar desse tema tão importante e urgente, né? Então, eu agradeço muito, é um prazer estar com vocês. É um prazer para mim estar aqui com você também, Débora, e com a Denise. E esse tema que é tão importante, a gente vai dividir aqui em alguns capítulos. Eu vou tentar conduzir em 4 capítulos, se é que a gente vai seguir a risca aqui a pauta, porque às vezes a gente no bate-papo leva a conversa espontaneamente para outros lugares. Mas eu vou aqui começar pelo primeiro item aqui de uma pequena pauta que me vem à cabeça aqui, que é falar, né, de recrutamento e seleção, tendo como pano de fundo, né, o aspecto social mesmo, né, porque no fundo a gente está falando, né, de diversidade e inclusão, porque esse é um tema da própria sociedade, né? A sociedade é diversa e ela demanda inclusão. E deixa eu fazer uma pergunta, eu vou começar aqui aleatoriamente pela Denise, mas vou convidar já de antemão a Débora depois para completar, né, a resposta. Com uma pergunta assim, ao mesmo tempo ampla, né, e difícil, né? Por que esse tema é importante? Ai, Cássio, realmente você já começou daquele jeito, né? Vamos lá. Bom, esse tema é importante, acredito, pelo simples fato de que é um dever nosso, não apenas como empresa, né, mas como cidadãos. Então, promover um ambiente que seja respeitoso, que seja seguro, que seja saudável, com oportunidade para todo mundo, né? E, e eu acredito muito que a área de diversidade ela ajude em todos os contextos, né, e especialmente no contexto de recrutamento, para fazer com que a gente viabilize de fato essa vivência de pessoas, né, de diferentes pessoas, de diversas dimensões, diversos pilares, façam parte de todo esse contexto. Aquela coisa de oportunidade, né, afinal de contas, existe tanta desigualdade, tanta falta de oportunidade, né, então eu acredito que isso é um nosso papel mesmo nesse dia a dia. Complementando aí um pouquinho o que a Denise falou, porque eu tenho o mesmo pensamento que ela, tá?
essa questão social, Cássio, eu acredito que seja mais relevante, né? Por muito tempo, esses temas, eles acho que não é nem escondido a palavra, mas as pessoas não tinham voz, né? Principalmente quando a gente fala de diversidade, as comunidades, elas nunca tiveram voz dentro da sociedade. E hoje, mais do que nunca, é muito importante que nós, tanto indivíduos, né, como parte de uma sociedade, como empresas, pessoas que representam uma empresa, hoje a gente consiga dar espaço, dar oportunidade para as pessoas que não tiveram, né, as mesmas oportunidades que possivelmente nós tivemos, para inseri-las hoje, principalmente no mercado de trabalho, né? Então temos um papel importantíssimo aí de fazer com a nossa sociedade naturalmente aí fazer essa roda girar, esse interesse que as empresas têm de cada vez mais fomentar a diversidade dentro das estruturas. Então, aí vocês naturalmente já apontaram, né, para as empresas, né? Que obviamente é o propósito aqui do podcast, né? E aí é o que eu queria provocar em vocês, né? Qual é o tamanho da complexidade, né? Qual é o tamanho do desafio para quem contrata, né? É muito complexo, é muito difícil contratar, observando e lidando, né, com isso que vocês acabaram de descrever. Como é que fica para quem contrata, né, para o recrutador, RH e até para os gestores que estão ali formando suas equipes? Como é que é isso hoje, né, do ponto de vista das empresas que vão formar equipes, que vão contratar? Bom, quando a gente fala, né, do olhar de recrutamento e seleção, é muito interessante que hoje a gente vê que existe uma intenção muito grande das empresas em realizar um recrutamento e seleção mais diverso. E desde cenários onde nós, do universo de recrutamento, falamos shortlist, que é uma lista de candidatos de currículos selecionados, que gira em torno aí de mais ou menos 6 perfis, 6 currículos, e onde 50% desses perfis precisam fazer parte aí de uma comunidade específica, tá? Outras empresas um pouco mais arrojadas, que estão talvez aí um pouco mais à frente no tema, prezam para terem mais de uma comunidade específica dentro dela. Então, a intenção, ela existe. Porém, existe aí um desafio muito grande, Cássio, que é uma queixa mesmo por parte das pessoas que fazem o recrutamento, responsáveis aí pelas vagas, de que não conseguem encontrar esses perfis e muitas vezes optam por manter um processo seletivo tradicional. O que eu quero dizer com tradicional seria a maior parte de homens brancos dentro de um shortlist, tá? Porém, a provocação que nós, né, pessoas especialistas no assunto, fazemos é a seguinte: por que nós não estamos encontrando essas pessoas? Será que essas pessoas não existem? Ou será, né, o porquê será que elas são poucas? Onde eu quero chegar é que a maioria dessas pessoas, quando eu olho comunidades como pessoas pretas, mulheres, pessoas trans, pessoas com deficiência, entre inúmeras outras, elas não tiveram a mesma oportunidade que nós, pessoas héteros, brancas, que vieram ali de uma classe social média, nós tivemos uma oportunidade aí de seguir uma cronologia tradicional novamente, né, que é nascer, estudar, prestar vestibular, ir para a faculdade, eventualmente fazer um intercâmbio, estudar um inglês ou outro idioma, fazer um estágio e ingressar no mercado de trabalho. A gente segue esse padrão, a gente consegue perceber esse padrão dentro desse perfil, mas nós somos a minoria em número de pessoas, tá, em percentual. Então, a maior parte das pessoas, da população, elas hoje têm que escolher entre estudar ou comer, estudar ou trabalhar. Então, as pessoas, elas, pode até parecer óbvio, muitas custam a entender isso, mas elas têm ali uma decisão a tomar. Então, a questão é que nós, empresas e pessoas que tivemos essa oportunidade, nós somos extremamente responsáveis, importantíssimos para movimentar ações para dar oportunidade para essas pessoas. Onde eu quero chegar
desde ações com recrutamento e seleção exclusivo, eventualmente dentro do momento que a gente desenha uma descrição da posição, se eu quero, e a minha prioridade é trazer diversidade e inclusão, trazer diversidade, na verdade, tá? Desculpa, porque são coisas totalmente diferentes, mas eu quero trazer diversidade, eu vou abrir mão do técnico, trazer pessoas para treiná-las, desenvolvê-las, e aí fazer com que, aos poucos, ela ganhe todo esse conhecimento técnico, investir na comunidade, seja com bolsa de estudos para pessoas em situação social vulnerável, treinamento, e aí treinamento diverso com linguagem de programação, culinária, enfim, o céu é o limite, a gente é criativo em relação a isso. Então, o engajamento é necessário, ele é urgente, e assim, apenas assim, a gente vai começar a construir um cenário que a gente vai inserindo essas pessoas no mundo corporativo, e aos poucos a diversidade vai acontecendo, tá? Porque o Brasil, principalmente o Brasil, é o país mais diverso do mundo. Então, acho que o Brasil, ele precisa refletir sobre isso e a gente começar esse ciclo. E, Débora, eu acho que seria legal também complementar dizendo que, olhando aqui na perspectiva da empresa, tá? E isso não é uma crítica negativa, vejam bem, existe também um certo imediatismo, né, nessa coisa de fechar vaga, a posição que está em aberto, etc. E aí, querendo ou não, como a Débora disse, algumas coisas são deixadas um pouco de lado, e é por isso que é tão importante ter tudo isso que ela falou, ter um pipeline mais com equidade, né, trazer perfis que sejam diversos, né, ter parcerias com certas instituições que promovam isso, com consultorias e empresas como a Robert Half, que tem isso no DNA e já está trabalhando isso no seu dia a dia para entregar para as empresas. Então, acho que isso é algo muito importante também para o dia a dia das empresas. Débora, eu queria explorar um pouquinho mais isso que você falou, porque é onde a lógica me parece estar mais presente, né? Você fala, as empresas que me parecem até estar buscando assumir um pouco o papel que por décadas, né, os governos negligenciaram. E quando eu não estou falando de um governo específico, tá? E nem estou falando de um governo de um país. Eu acho que estou falando aqui de governos do mundo inteiro no geral, tá? Para não polemizar aqui. Então, o que eu sinto hoje, e você pode me corrigir, é que assim, as empresas e até as pessoas estão falando assim, ó, já que não funciona na mão dos governos, a gente assume a bucha aqui, né? Quando a gente fala de diversidade. E então, assim, as empresas chegam lá e falam, ó, queremos contratar, por exemplo, mais. Vou dar um exemplo só: engenheiros negros, tá? E você vai para o mercado, não tem. Né? Por quê? Porque é como você falou. Né? Pô, o que poderia ser um negro estudando engenharia não estudou pelas razões que você citou. Não está faltando a cultura de quem tá afim e pode ajudar, investir dinheiro na base, de chegar e botar, e não ficar só no blá blá blá, e botar grana na base e falar assim, ó, vou pegar um moleque lá da escola pública e colocar programas reais, sociais, para esse moleque ter uma educação decente, já que o governo negligencia, vou eu colocar na base, botar esse moleque na escola, esse cara vai estudar, moleque ou menina, tanto faz, e esse cara vai virar um estudante decente e aí sim a gente vai ter um país melhor e não ficar só esperando na hora do recrutamento isso acontecer. Não está faltando uma coisa de discussão da causa e não só da consequência? Com certeza, Cássio, com certeza absoluta, e por isso que eu até falei e reforço, né? Nós, empresas, as pessoas hoje que somos engajadas e dentro do mundo corporativo, somos os principais responsáveis mesmos e pessoas que podemos fomentar isso. Esse investimento financeiro, ele é essencial. Uma coisa que é engraçado, quando você estava falando, me vem à cabeça, é que muitas empresas, elas querem agir rápido, né? Porque todo mundo hoje está falando de diversidade, falando de inclusão, mas
poucas são as empresas, as pessoas que estão se aprofundando e entendendo de fato o que é. E bem como a Denise falou, existe o imediatismo. Então, a partir do momento, né, que uma empresa, e eu estou generalizando, ela quer investir dinheiro nisso, ela quer um retorno rápido. Só que esquece. O retorno não vai ser rápido. A gente precisa trabalhar com ações apartadas. Se eu quero olhar só pelo lado de investimento e retorno financeiro, você tem que olhar para o seu negócio, mas se você quer olhar para a diversidade, a gente vai ter que ir muito a fundo, entender história mesmo, ir atrás e conversar e procurar o que acontece, o que aconteceu com cada comunidade e como investir. Financeiramente, tem um mundo, desde parcerias aí com ONGs, voltadas para diversos tipos de comunidades, e investimento interno também, tá? Porque quando a gente fala, por exemplo, em pessoas com deficiência, a maior parte das empresas hoje não estão aptas a receber pessoas com inúmeras deficiências. E para você hoje reformular a infraestrutura de uma empresa, exige aí um investimento financeiro, tá? Então, por isso que é tão importante hoje que o topo ali da pirâmide, os tomadores de decisão estejam extremamente engajados, porque ainda, por esse imediatismo, fica concentrado às vezes em uma área específica o tema diversidade, o que é muito importante, porque a gente precisa explorar e ter pessoas que estão ali engajadas para entender do assunto e repassar isso para a empresa como um todo. Mas esses líderes, essas pessoas precisam estar engajadas e olhar esse investimento como um retorno para a sociedade. Porque daqui a um tempo, vai demorar, tá? Não quero ser negativa em relação a isso, eu quero ser realista. Vai demorar, mas um dia, naturalmente, e espero que esse momento chegue, o shortlist, ele nem vai precisar mais ser um shortlist que a gente vai ter como regra, porque naturalmente a gente vai ter aí pessoas que tiveram toda essa oportunidade. Mas com certeza esse investimento dentro de comunidade, desde processos que a gente vê hoje, tá, Cássio? A gente vê empresas fazendo processo seletivo só para pessoas negras, só para mulheres negras, porque mulheres hoje, você já tem a condição de ser mulher, boa parte das mulheres que vivem em uma condição vulnerável socialmente são mães, a maior parte mães solteiras, e a gente vai fundo e vai entendendo, caramba, eu preciso dar oportunidade para essas pessoas. Então, essa oportunidade é financeira. E o retorno, ele é imediato, porque pensa numa coisa, você traz uma pessoa que atende ali alguma comunidade para treiná-la, desenvolvê-la. Então, você investe em curso, treinamento, tudo que é possível para aquela pessoa. Ela começa a rodar e trazer esse retorno para a empresa muito rápido. Diferente de outras pessoas, e eu não estou, eu estou de novo generalizando, mas que elas podem ter oportunidade aonde quer que seja. Putz, hoje eu não estou aqui tão mais feliz na Robert Half, estou um pouquinho de saco cheio, eu vou procurar outro emprego. Para mim, hoje, mulher branca, hétero, cis, é fácil, mais fácil. Tá? Mas para uma outra mulher, aquela oportunidade é a única. Então, é a chance que essa pessoa tem de mudar a vida dela, e ela vai. Deixa eu mudar de capítulo aqui, passar para o segundo capítulo. Eu gostaria de falar de onboarding. Aí acho que a gente tem a pessoa certa aqui, que é a Denise, para falar disso, porque a caixinha de diversidade e inclusão dentro da Sodexo não é uma incumbência exclusiva de comunicação ou da área de eventos, né, Denise? É uma atividade mais ampla do que isso, né? Então, queria que você contasse como é a construção da jornada de onboarding no momento da contratação dentro da Sodexo, Denise? Legal, ótimo ponto, jornada. Inclusive, Jornada Sodexo é o nome do nosso programa de onboarding dentro da Legal. Sodexo. Na verdade, Jornada Sodexo é um projeto muito maior dentro, né, aqui da empresa, mas vamos pensar assim, voltando até no que a Débora disse, né? Ela falou uma coisa que para mim é a palavra-chave de tudo isso, que é a intenção, né? E as empresas precisam ter intenção, sabe? De fazer as coisas, de querer mudar tudo, de querer criar um futuro que tenha mais igualdade, mais diversidade, né? E aí, assim, a partir do momento que um candidato ele decide se juntar
por exemplo, a nossa equipe, né, a Sodexo, ele começa a construir, então, a sua trajetória profissional, né? Ele vai construindo aí uma jornada de experiências e desafios que vão sendo oferecidos a ele pela empresa, pelos seus colegas, pelo seu próprio eu, né? E aí, pensando nisso, a gente criou esse programa que chama Jornada Sodexo, né, com esse objetivo de sustentar a experiência do colaborador mesmo. Desde o momento que ele chega na Sodexo, e aí até um pouquinho antes, né, desde lá o bate-papo com recrutamento, bate-papo com gestores da área, toda essa parte, chegando na Sodexo, até passando pelas suas conquistas e eventualmente até a sua saída. Por isso que a gente junta no Jornada Sodexo tanto o programa de onboarding como o programa de offboarding, né? E dentro desse programa, dentro do Jornada Sodexo, ele vai passar por uma série de conteúdos, uma série de vivências, né? Seja de treinamento, seja de conteúdo mais de conscientização, por todas as áreas da empresa. O nosso processo de onboarding, o Jornada Sodexo, ele é totalmente online, então, ainda mais hoje, né, por conta da pandemia, se faz necessário, mas ele passa por toda essa vivência do que é a empresa, de como funciona, de quais são os nossos valores, do que a gente realmente acredita, como a gente faz o negócio e etc., juntos nessa jornada. Isso, para nós, é um grande diferencial que pode trazer, inclusive, uma vantagem competitiva, né, nos negócios. Afinal de contas, a gente tá realmente apostando na experiência dele na empresa, né, como colaborador. Denise, deixa eu aproveitar esse tema que você falou aí, contou um pouquinho para a gente, em relação ao lado de desenvolvimento, treinamento das equipes, da gestão, quando a gente fala numa comunicação mais inclusiva, vocês têm feito ações ou você tem visto engajamento aí de outras empresas, de pessoas, de pares seus no mercado em relação a isso? Perfeito. Sim, nós acreditamos muito que o que faz diferença também é realmente a liderança participar de todos esses momentos, né? De que, assim, aquela velha história, né? Nós já estamos acostumados. Se a liderança está engajada, isso vira cultura na empresa, né? Eles vão cascateando para os seus diretos, que vão cascateando para os seus diretos, que vão cascateando para os seus diretos. E a gente acredita muito que isso funciona, sabe? Que essa é a verdadeira forma de funcionar. Em relação prática, assim, mais tática, de, por exemplo, linguagem neutra, a gente já começou a usar isso, todo o nosso programa Jornada Sodexo, o conteúdo é todo com linguagem neutra, e aí, assim, uma coisa que a gente sempre traz é lembrar de explicar o que é, né? Porque às vezes as pessoas acham aquilo estranho, né? A forma de ler estranha, diferente, não teve contato com isso ainda. Então a gente sempre faz um disclaimer dizendo, olha, o que você está lendo aqui é isso, é linguagem neutra. Olha, o que você está aprendendo aqui é, é nesse sentido, entendeu? Para que todos se sintam pertencentes. Nós tivemos um treinamento que se chamou Espírito de Inclusão, que ele vem muito para trazer o que é diversidade, equidade e inclusão para a Sodexo. O treinamento foi cascateado para todos os gestores aqui no Brasil. Foi tão emocionante, sabe? Porque às vezes a gente esquece que as pessoas elas só precisam de um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de atenção e um pouco mais de tempo para olhar para aquilo e perceber as coisas precisam mudar, que eles precisam fazer algo. Legal, muito legal. É interessante porque
eu acho que para quem está participando mesmo do processo seletivo, o qual, né, é feito ali é muito comentado e cada vez mais tem sido não só comentado por parte da empresa, mas demandado aí pelas pessoas que estão participando do processo seletivo, a partir do momento que essa pessoa entra na empresa, tem todo esse processo de onboarding, esses treinamentos vêm acontecendo de forma constante, acho que novas ações traz uma motivação muito grande para a pessoa, né? Acho que para as pessoas que já estão na empresa e têm esse valor muito forte para que estão entrando de que as coisas estão se transformando, né? Obviamente é necessário ter calma para se estruturar e a gente está aprendendo, né? Para muito dos assuntos não existe literatura, não existe dados, para outros a gente tem, então é um processo. Então, muito interessante saber que vocês estão bem engajados com esses programas, Denise. Deixa eu pular para um terceiro tema aqui, que é o dia a dia de equipes diversas. Qual o papel da liderança nesse aspecto? Bom, vamos lá. É essencial, Cássio. Sem o engajamento, primeiro, da liderança, nada acontece. Tá? E eu falo isso porque qualquer pessoa que hoje entra dentro de uma estrutura, independente se essa pessoa ela tem a intenção de seguir um papel de especialista, uma carreira ou uma carreira de gestão, ela tem os líderes ali para inspiração, né? Então, quando o recado, e não só o recado, mas as ações, ela vem da liderança, essa motivação e esse engajamento de todas as outras pessoas passa a acontecer de forma mais natural, mais orgânica mesmo, né? Então, só que assim, de certa forma engraçado, irônico, assim, mas as pessoas hoje, ainda que menos se engajam, acabam sendo a liderança. Tá? E quando a gente fala em engajamento, desde treinamentos, de colocar em prática o treinamento, de ter humildade, de eventualmente se corrigir quando está falando uma fala e que eventualmente você solta uma frase ou uma expressão que você aprendeu ali naquele treinamento ou no seu dia a dia que ela é errada, e pedir desculpa, porque é assim que a gente começa a aprender, né? Você lê, estuda, faz um treinamento, e aí você se torna consciente de que aquilo é errado, só que eventualmente ali no seu inconsciente você continua falando, usando aquela expressão, aquele termo. Então ali dentro de um time, de uma reunião, de uma apresentação, na hora que você percebeu, você mesmo se corrigir, pessoal, desculpa, usei esse termo, não poderia ter usado porque ela é ofensiva, já substitua automaticamente por outra e naturalmente essa transformação ela vai acontecendo. Eu acredito muito que essa questão da comunicação ela é a principal e é onde a gente precisa iniciar, e cada gestor também tem um papel muito grande junto com um time de pessoas, tanto olhando para recrutamento, como para o acompanhamento, treinamento, desenvolvimento e o onboarding dos profissionais, de entender como tornar o ambiente mais saudável para todo tipo de pessoas. Para complementar, Débora, eu acho que também no nosso papel de líderes, não só de diversidade, mas de comunicação, de recursos humanos, também tem uma forma um pouco mais prática de colocar materiais, disponibilizar materiais para esses gestores, né, para a liderança, para que eles tenham informações, sabe? Então, por exemplo, um líder que tem um discurso um pouco mais embasado, sabe, faz com que suas iniciativas elas tenham um foco maior nesse acolhimento, sabe, de inclusão mesmo, como você falou. E aí, eles estarem amparados aí por esses fatos concretos, sabe, tipo, dados de base, dados sólidos, né, que a gente fala muito de dado hoje em dia, né, mas dados sólidos, sabe, eles podem contribuir melhor, sabe, com essa força e tal. Então, por exemplo, aqui na Sodexo, a gente disponibiliza guia, a gente tem um guia de conversação LGBT para gestor, a gente tem uma cartilha, sabe, com as principais informações para esses gestores participarem ativamente do desenvolvimento desse ambiente mais acolhedor, mais respeitoso. Isso também é uma forma de você dar a chance para o gestor ser melhor ou fazer melhor e se desenvolver, né, nesse sentido.
Concordo, é perfeito, excelente. Acho que esse é inúmeras formas para a gente conseguir também atingir um público, porque cada um também consegue absorver informação de uma forma, né? De alguma forma, às vezes individualmente, às vezes vai ser num treinamento. Então, a empresa está engajada, né, em disponibilizar todo esse material é incrível mesmo, muito bom. E vamos para um quarto e último tema aqui, né? Empresa existe para dar lucro, né? Isso nunca mudou, nunca vai mudar, né? Eu adoro uma máxima que é nada substitui o faturamento, né? E ainda mais em empresas listadas na bolsa, aí nem se fala, né? Ela precisa, ali tem uma pressão gigantesca para gerar receita, gerar lucro principalmente, né? E isso não entra era, sai era, entra tecnologia, sai tecnologia, isso não muda, né? E todo o entorno da empresa, né? Tudo aquilo que a empresa vive, a empresa é um organismo vivo, tá sendo guiado por isso, né? E a diversidade e inclusão está nesse contexto, né? Como é que esses elementos, esses componentes que a gente está discutindo aqui hoje, se alinham aos objetivos da empresa? Eu colocaria da seguinte forma, Cássio. A gente basicamente, com isso, olhando mais para a diversidade e agindo, né, no nosso dia a dia, a gente oferece vantagem competitiva nos negócios. Simples. A inclusão no local de trabalho, né, ela melhora a experiência do colaborador, que a gente já falou aqui antes e que é um tema que se fala muito hoje em dia, né? E as empresas que são líderes mesmo em diversidade, querendo ou não, elas agregam valor aos clientes. Os clientes te olham de outra forma também, porque eles também estão empenhados nessa luta, né? Nesse mesmo foco e objetivo. E a liderança inclusiva, né? Ter uma liderança inclusiva, ela fortalece a resiliência das organizações e de todas as pessoas que trabalham nelas, né? E aí, assim, eu particularmente acho que pode ser um risco uma empresa não promover essa cultura inclusiva, não criar políticas de diversidade, sabe? Porque, sinceramente, se você considerar as diferenças, né, e acomodar essas diferentes necessidades, você, querendo ou não, faz com que a sociedade, os nossos clientes sejam melhores, né? E esses diferentes modelos de pensamento, essas diferentes histórias de vida que as pessoas carregam, tanto profissional quanto pessoal, eu acredito que impulsionam muito a inovação, e isso é sempre muito positivo para o negócio, né? E aí a gente pode falar também de reputação de marca. Equipes diversas, elas ajudam a garantir uma reputação de marca, né? No sentido de que a gente já sabe que a gente pensa melhor quando tem pessoas diversas dentro da equipe, né? A gente consegue olhar por outros diversos ângulos, né? A gente consegue ser talvez mais assertivos, trazer realmente mais inovação e o pensar diferente. Então, eu acredito muito que oferece, de novo, vantagem competitiva no negócio. Denise, nossa, assim, eu acho que tudo que você falou é o que está na minha linha de raciocínio aqui. Eu acho que é um desperdício as empresas que não forem olhar para isso agora. Mais para frente, e eu falo que é como tecnologia, né? Quem lá atrás conseguiu olhar para a tecnologia, fazer o investimento necessário, hoje colhe frutos. Quem não, hoje está correndo atrás e pena para conseguir trabalhar e envolver tecnologia ao negócio. E quando a gente fala em diversidade, é a mesma coisa. Só traz benefícios para a empresa, desde ter pessoas, né, que conseguem ter um olhar aí, perspectivas diferentes, uma criatividade maior, são muitas pessoas
pensando diferentes, porque quando a gente tem um time muito homogêneo, as ideias são sempre as mesmas, né? Então, o grupo de pessoas heterogêneos se sobressai pelo fato de novo, né, conseguirem ser mais criativas, pensarem diferentes, elas se expõem mais, elas se sentem mais confortáveis para se expor. Todo mundo ali acaba diariamente saindo da zona de conforto, porque tem sempre alguma coisa nova acontecendo. Então, quando a gente está envolvido com pessoas diferentes, a gente tem uma diversidade de pensamento, de ponto de vista, de experiência que são diferentes, e tudo isso faz com que a empresa consiga trazer só benefícios para ela e, naturalmente, aumento de lucro. Né? Então, eu fico pensando dentro de uma área de produto, ter pessoas totalmente diferentes ali, você precisa estar pensando em produto novo para cliente a todo momento. Se a gente tem pessoas muito parecidas, a chance da gente pensar em algo disruptivo, ela é muito menor do que quando a gente está com um time heterogêneo. Né? Então, isso pode parecer no começo um pouco desconfortável, mas é a melhor coisa a se fazer. E um ponto, Denise, que você tocou, e eu tenho visto muito, tá? A questão mesmo de parceria de fornecedores. Então, cada vez mais a gente vê que tem empresas que hoje só vão trabalhar ou só trabalham com fornecedores que, de fato, têm pelo menos 50% do público voltado para alguma comunidade específica. Então, você tem formulários enormes para preencher, que estão voltados para o tema diversidade e inclusão, ações que você tem feito, treinamentos, se eles são obrigatórios ou não, quantas pessoas quantas mulheres tem na empresa, quantas pessoas negras, quantas dessas pessoas ocupam cargos de liderança. E esse formulário, essa etapa, né, de um processo para a escolha do fornecedor, ela é essencial. E se você não atende, você é excluído. Você pode ser excelente para prestar aquele serviço, mas se você não tem esses valores, você cada vez mais vai ficar de fora. Então, é essencial para a reputação da empresa, para resultado de contratação, aumento de lucro, hoje se envolver genuinamente com o tema diversidade e, claro, né, com trabalhos para inclusão também. Deixa eu começar agradecendo aqui a você, Denise, por aceitar esse convite para participar hoje aqui conosco. Obrigado por aceitar e doar um pouco do seu tempo, uma agenda tão corrida. A gente sabe que cada vez mais, né, especialmente numa multinacional como a Sodexo, a gente é sempre muito exigido, vocês são muito exigidas, né, por trabalhar tantas horas, né? Obrigado por aceitar esse convite para participar aqui hoje do nosso podcast, Denise. Muito obrigada a vocês, Cássio, Débora, um prazer estar aqui com vocês. E assim como eu disse no começo, né, esperava que esse podcast fosse uma delícia de fazer, e realmente foi incrível. Muito obrigada de novo. Débora, quero agradecer também a você por participar. Da mesma forma, a gente sabe que na Robert Half você tem uma agenda super concorrida, e de modo que tirar uma hora aí do seu tempo, quase uma hora do seu tempo para conversar aqui, é uma contribuição muito valiosa. Obrigado por aceitar o convite e bater esse papo hoje aqui, Débora. Cássio, eu quem agradeço. Esse tema é prioridade na minha vida e é prioridade na Robert Half, então ficaria aqui horas com vocês, com a Denise. Foi um prazer estar com você, Denise. Espero que a gente continue também esse contato, porque acho que a gente vai ter muita coisa para trocar aí ao decorrer da nossa vida, da nossa jornada. Então, muito obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi a Denise Brito, da Sodexo, junto com a Débora Ribeiro, da Robert Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui.
Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?